Olá, tudo bem? Começa agora mais um Conexão Popular, o programa que aborda temas cotidianos e também de interesse público aqui na TV Câmara Taubaté. O tema de hoje é ginástica para o cérebro. E para conversar sobre esse assunto com a gente, nós convidamos a especialista em ginástica para o cérebro, Camila Cristina de Oliveira, e também o aluno Augusto Ambroge Neto. Olá, obrigada por aceitarem o nosso convite. Sejam bem-vindos à TV Câmara. Obrigado. Bom, para a gente começar, Camila, vamos falar um pouquinho sobre o que é exatamente a ginástica para o cérebro, né? A gente já pensa em passatempo, palavras cruzadas. É somente isso mesmo? E quais são os benefícios? Joia. Bom, não é somente isso, né? A ginástica para o cérebro é um conceito muito mais amplo, né? São exercícios onde nós vamos desenvolver funções cognitivas, certo? A palavra cruzada, realmente, ela auxilia, mas ela é única. A gente precisa de ter um repertório muito maior para a gente estar fazendo a tal da ginástica para o cérebro. Então, vamos pensar. Exercícios para memória, atenção, concentração, foco, raciocínio lógico, criatividade e muito mais. A palavra cruzada em si só, ela desenvolve, sim. Mas para exercitar o cérebro, para a gente entender como um exercício cerebral, nós precisamos ter variedade, novidade e desafio crescente. Então, é muito mais amplo do que resumir em apenas um tipo de exercício. E quais outras atividades a pessoa pode realizar para exercitar o cérebro? Bom, isso a gente pode colocar no nosso dia a dia, né? Mudanças de objetos no ambiente, né? Veja como é difícil trocar um objeto dentro de um ambiente. Se você pegar um lixo que está sempre ali naquele lugarzinho e você, de repente, troca ele de lugar, a nossa natureza é muito piloto automático, né? Tem alguma coisa que você vai jogar no lixo, é ali que ele está. Troque ele. Porque a gente já está fazendo sem atenção, um mecanismo sem atenção. Se você fizer essa troca, você vai jogar, opa, não está aqui, vamos trocar, né? Então, são atividades não só do dia a dia, mas a gente pode direcionar isso treinando em casa e exercitando através de exercícios de livros mesmo, né? E, seu Augusto, quando que o senhor começou a praticar ginástica para o cérebro? Com qual objetivo e o senhor atingiu esses objetivos? Veja bem, há praticamente 1 ano e meio que eu estou fazendo esse curso de ginástica mental e senti a necessidade porque, veja bem, nós temos necessidade, principalmente na minha idade, né, de exercícios físicos. E as pessoas esquecem que a ginástica mental, que o exercício mental é muito importante, porque existe uma deterioração normal, né, física, biológica, e então há necessidade de estimularmos o nosso cérebro para exercício das atividades normais, para que se tenha a normalidade de vida, né? Foi esse o objetivo que eu busquei esse curso. E 1 ano e meio depois, como que o senhor se sente hoje em dia? Já me sinto bem melhor. É muito importante, porque principalmente a questão da memória, né? Porque a gente vai ficando esquecido, às vezes você vai citar um nome de uma pessoa, de um lugar, tal, você esquece. E com esses tipos de exercício que são muito importantes, né? Não só para o idoso, né? O curso de ginástica mental é para todas as idades, né? E cada um atingindo um objetivo, né? Principalmente o desenvolvimento cognitivo. Mas é muito importante, eu me sinto outra pessoa hoje em dia. Quantas vezes por semana o senhor pratica? Veja bem, a aula é 1 vez por semana. Mas a gente tem exercícios, né? Tem lição de casa, né? Que nós temos que fazer e principalmente
um equipamento utilizado que é o ábaco, né, o famoso soroban, né, dos orientais, e que você desenvolve, quando eu vi pela primeira, já conhecia o ábaco, mas nunca o tinha utilizado, né? E quando você começa a fazer exercícios com aquilo, que maravilha, quer dizer, você esquece que existe calculadora, né? Porque hoje em dia é tudo muito prático, né? Com esse desenvolvimento tecnológico, você vai fazer uma conta, você não usa mais o lápis, a borracha, né? Você usa apenas uma calculadora. E o ábaco te dá abre um horizonte e fala, puxa vida, mas como é simples, né, fazer isso. E isso é muito importante para o desenvolvimento mental. Camila, o senhor Augusto falou aqui, né, da importância do idoso praticar, exercitar o cérebro. A ginástica para o cérebro, ela é direcionada para alguma faixa etária exclusiva? Porque quando a gente fala em atividades, muitas vezes a gente já pensa em crianças, em adolescentes. Sim. Não, é o tipo de exercício que vai ser positivo para todas as faixas etárias. Pensando no idoso, o idoso, naturalmente, pelo envelhecimento do cérebro, ele está perdendo reserva cognitiva. Algo que ele adquiriu ao longo da vida, trabalhando, estudando, esse cérebro já está ficando mais fraquinho, né? E aí ele começa a perder essas funções. E, perdendo essas funções, naturalmente, isso vai impactar a qualidade de vida, autonomia, né? Então, para o idoso é fundamental ter esse tipo de atividade na rotina, né? Como o seu Augusto falou. Não é só um dia de exercício, é como se eu fosse para academia e eu fazer musculação uma vez na semana, eu tenho benefício? Talvez, mas precisa ter uma rotina, né? Para as crianças, vamos pensar que a criança ela está desenvolvendo uma maturação do cérebro e que ela precisa ter uma base, uma prontidão para ela seguir com autonomia, com qualidade também, né, com as facilidades. E para isso ela tem que ter essa base de funções cognitivas boas, prontas. Por quê? Porque vai entrar uma alfabetização, vão entrar processos mais complexos e que se ela não tiver essa força, dificilmente aí começam a aparecer as dificuldades e tudo mais, né? Associada a um cérebro mais forte, a gente tem um indivíduo com uma autoestima e com uma autoconfiança muito maior, né? Então, se eu desempenho uma tarefa e sou bem-sucedido, naturalmente isso vai me trazer um ganho em autoconhecimento, autoestima e fica mais fácil os processos que vêm chegando, né, na vida de qualquer indivíduo. Isso para um aluno que está querendo um concurso, né, ele tem ali os desafios de ter muito conteúdo para absorver, mas muitas vezes ele está dentro de um processo de ansiedade, né, dentro de um processo um tanto de memória, né, porque é muito conteúdo, então eu tenho que estimular para eu conseguir reabilitar essas funções e isso melhorar, certo? Aí você entrou no próximo assunto que eu queria abordar aqui. De que forma que a ginástica para o cérebro pode contribuir para quem está estudando para concurso público, para provas, prova de autoescola mesmo. Exato. E em quanto tempo a ginástica para o cérebro pode gerar efeitos, resultados para essa pessoa? Bom, quando a gente fala em prova, naturalmente a gente já desperta um impacto, né? Um impacto cerebral. Nem todo mundo lida, né, com facilidade com isso, né? Dentro de um concurso, dentro de um vestibular, isso realmente tem um impacto muito grande. E aí a gente vai desenvolver a ginástica para o cérebro. Vamos treinar esse cérebro, vamos deixar ele mais fortalecido em funções cognitivas, né? E aí esse processo, ele vem chegando dentro de um treino, né? Não tem como eu desenvolver uma habilidade se eu não treinar, certo? Conforme você vai treinando, né, dentro de uma sistemática, não tem como eu desempenhar esse treino uma vez na semana e achar que eu vou ter resultado, né? Eu vou gerenciando mais funções cognitivas,
certo? E naturalmente os ganhos secundários, né? Que fortalecimento, controle do estresse, gestão do tempo, tudo isso vem a partir desse cérebro mais ativo, né? Das necessidades de percepção mesmo dessas funções que estavam em baixa, né? E como que isso pode ajudar também no mercado de trabalho, para a pessoa participar de entrevistas, processos seletivos? Joia. É cérebro mais forte, né? É difícil você conversar com alguém e, de repente, você esquecer o nome de alguma coisa. É difícil você entrar para um processo novo e você está se sentindo despreparado. Quando nós vamos treinando o cérebro, nós vamos potencializando o que ele já tem, tá? São características que nós vamos só potencializar. Isso no mercado de trabalho, numa entrevista, tudo sai mais suave, né? Além da parte cognitiva, a memória, atenção, concentração, a pessoa se sente mais forte, né? Por quê? Qual é o nosso grande drama hoje, né? Que todo mundo é a cerejinha do bolo. É a parte da memória, é a parte da ansiedade. Quem não tem ansiedade, né? Mas por que estamos tão ansiosos, né? Justamente porque estamos dentro de um processo onde tudo é muito rápido, né? Eu quero algo, eu acesso em 1 segundo. Só passar o dedo eu tenho. E aí eu entro num processo de entrevista de trabalho, como eu disse, é um processo, né? Tem o começo, tem a entrevista, tem a prova. Isso tudo desperta o quê? Uma angústia, uma ansiedade, né? Um tanto grande e faz com que as pessoas venham colecionando insucesso. Quando você chega com uma ginástica para o cérebro, você treina isso, naturalmente esse cérebro está mais capaz, né? Ele está mais fortalecido, né? E aí fica mais fácil. E essa prática poderia ser incorporada no ensino, na rede pública, na rede privada? Como que a senhora vê que isso poderia acontecer? Eu acredito, na verdade eu tenho certeza que sim, tá? É uma prática que, como nós conversamos, é para todos, né? Desde os pequenos até os idosos. Dentro do sistema de ensino, a gente tem muito o quê? Conteúdo. Temos um currículo muito extenso, né, de informações e que muitas vezes, pela inúmeros alunos que nós temos, heterogeneidade muito intensa, será que essa base está forte para todo mundo? Para eu absorver esses conteúdos? Né? Porque um aluno que não tem uma base forte em atenção, concentração, em raciocínio, é difícil para ele. Né? O processo de alfabetização, por exemplo, não é um processo simples, né? E quando eu levo esse tipo de exercício para a sala de aula, para fazer ginástica para o cérebro, associando a esse currículo, que é gigante, eu tenho um resultado maior e melhor, em performance, né? Então, vamos diminuir, sim, índice de dificuldades, né? Porque muitas vezes é a dificuldade do processo individual, né? Ou da metodologia, isso inclui tudo. Quando a criança chega mais forte, o que é posto, o que é ensinado, é mais suave, porque ela tem um cérebro mais pronto para receber informação, certo? Certo. Bom, nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar de que forma que a ginástica para o cérebro pode ajudar a desenvolver as habilidades sociais. Não saia daí. Olá, estamos de volta com o Conexão Popular.
Hoje, falando sobre ginástica para o cérebro, com os nossos convidados, com a especialista em ginástica para o cérebro, Camila Cristina de Oliveira, e o aluno Augusto Ambrogi Neto. Augusto, o senhor foi percebendo uma diminuição na capacidade da memória antes de entrar para fazer a ginástica para o cérebro? Sim, estava bastante esquecido, né? E falei, preciso fazer alguma coisa para estimular o meu cérebro para que a gente comece a esquecer de datas, de nomes, de locais, e o que é natural biologicamente, né? E nós, então, tanto eu como a minha esposa procuramos orientação especializada. E esse curso, realmente, ele é muito interessante, porque além de você ter todo um material didático muito rico, ele é aplicado por profissionais altamente gabaritados, né? Realmente é uma escola que deveria, todas as pessoas, não somente, como já falamos aí, os idosos, mas todas as pessoas deviam procurar algo para exercitar o cérebro. Porque muita gente fala, preciso fazer exercícios, né? Exercita o físico e esquece do cérebro. E é muito importante. Independente do material didático e de toda a matéria que nos é passada, nesse material que eu falei, que é muito importante, eu procuro, até por orientação de terceiros, e que é muito importante, uma orientação que devemos fazer para todas as pessoas. Primeiro, nunca, quando você faz um trajeto de carro, nunca fazer o mesmo trajeto, né? Porque hoje em dia você faz até mecanicamente, né? Mudar os trajetos, né? Ver novas coisas, novos lugares, que às vezes você passa num lugar e fala, nossa, eu não conhecia aqui. Então, isso é importante. Outra atividade que é importante é você fazer as coisas no escuro. Quando você levanta à noite, até para ir ao banheiro ou qualquer coisa, não acender luz. Você procurar fazer as coisas conhecendo, você já conhece a sua casa, o local onde você está, né? Isso é muito importante, é um exercício para o cérebro. E vários outros, né? Tem muita coisa importante para ser o que não deve-se é parar. Existe muita gente aposentada tal que se aposenta, vai sentar na praça, dar milho para pombo, né? Isso ocorre. Infelizmente, essas pessoas acabam tendo problemas, não só mentais, como problemas físicos, né? Então, você tem que ter atividades. Eu acho que isso é importantíssimo. Você não pode parar, porque o cérebro, quanto mais estimulado, mais resultados, melhores resultados você tem. Camila, eu abordei o assunto memória porque a gente tem observado as pessoas se queixando dessa perda de memória cada vez mais cedo. Por que isso ocorre e até que ponto a gente pode encarar isso como normal? Então, Ana, é algo a se pensar com muito cuidado, porque muitas vezes a gente pensa assim, a gente escuta muito, minha memória está péssima, mas aí tem algo que vem antes da memória, né? Que é a atenção. Por quê? Porque para eu lembrar de alguma coisa, para eu ter uma boa memória, existe uma função antes, que é a atenção. Se eu não presto atenção, naturalmente eu não vou ter uma memória boa, né? Então, a atenção, ela vem antes da memória, que está muito próxima à motivação, né? O que não me motiva, o que eu não levo ali a minha atenção, eu não tenho memória, né? Por que isso está em evidência cada vez mais? Porque é algo que a atenção tem ficado secundária,
porque nós temos processos muito rápidos agora. A tecnologia chegou, o uso excessivo de telas, tudo isso tem traduzido num cérebro mais fraco em relação à atenção, né? Então, são processos mais frágeis e, naturalmente, eu tenho uma memória mais frágil, né? Sala de aula, por exemplo, tem uma metodologia não muito ativa, uma aula sem muito impacto para o aluno, e aquele aluno passa muito tempo dentro de um sistema rápido, né? O cérebro dele está muito acelerado, e aí ele entra no processo mais morno. O que acontece? Fuga. O cérebro faz um processo de fuga, né? E aí, essa fuga é a desatenção. Sai ao final de um período de aula, a mãe pergunta: o que você aprendeu hoje? Ele tem episódios, ele tem pontos muito sutis do que foi dado. Ele não sabe falar o que foi ensinado, porque teve muita fuga, né? O cérebro está muito desatento, né? Então, naturalmente, eu não tenho memória, né? Pensando no idoso, já é algo que está sendo, é aquele cérebro que está mais fraco, né? E isso está sendo perdido também, né? Então, e a atenção junto, né? Nunca a gente pode pensar em memória sem pensar numa atenção, né? Então, eu tenho um declínio cognitivo no idoso que eu tenho que treinar essa memória, né? O cérebro é capaz de melhorar essas funções, ele perde, mas se tiver o treino, né, sistematizado, a gente tem ganhos, né? E a gente percebe muito isso durante as aulas. Aluno que lembrava de 2, 3 tarefas ao longo de um treino, quando a gente desenvolve esse treino, ele vai para 6, 7 e assim vai. Algumas pessoas relatam que precisam voltar várias vezes, por exemplo, para ver se elas fecharam mesmo a porta de casa. Então, isso está muito relacionado com a questão da atenção. Atenção. Ligou o fogo, colocou a água para fazer o café, foi fazer outra coisa, esqueceu, né? Então, assim, por quê? Ela está fazendo aquele café num piloto automático. Fazer o café é algo que está muito na rotina dela. E com isso, ela não dá a devida atenção, e são coisas importantes, né? Porque aquela água pode secar, pode produzir um acidente ali. E essas coisas que são feitas muito no piloto automático, que está na nossa zona de conforto ali, elas vão, de certo modo, atrapalhando a autonomia e qualidade de vida, porque acaba ficando perigoso isso, né? Você está dirigindo, você tem que ter atenção, né? Então, essa atenção a gente tem, né, visto muito prejuízo e, por consequência, a memória, né? É claro que nós temos casos de demência, né, que aí tem um Alzheimer, entre outras, e aí você entende que é uma doença, né, e aí é outra história. Mas no dia a dia de pessoas funcionais, ativas, a gente pode considerar que a atenção é o grande X da questão aí, né? Para que a memória não esteja bem. Senhor Augusto, o senhor mudou o pensamento, a atenção nessas atividades do dia a dia? Sim, mudou, obviamente. Eu sempre faço a comparação com o exercício físico, né? Quanto mais você fizer, melhor o seu corpo reage. E o cérebro realmente tem tido essa reação. Porque, como foi citado, você esquece, às vezes, a chave do carro, né? Senta no carro, cadê a chave? Não peguei a chave, e coisas assim. Então, a atenção é fundamental. Como a Camila falou, a atenção é muito importante, e principalmente quem dirige, né? Isso você tem que estar sempre muito atento, porque o trânsito hoje em dia é muito volumoso na nossa cidade, não só na nossa cidade, em geral, né? E você tem que ter muita atenção. E esses exercícios melhoram muito as suas atividades de uma maneira geral. Agora vamos falar um pouquinho sobre habilidades sociais. O que elas são e de que forma que a ginástica para o cérebro pode ajudar a desenvolver? Sim.
Bom, a gente pode entender habilidades sociais como um modo das pessoas se relacionarem, né? De estarem juntas e com qualidade, né? Percebemos em crianças, e adultos e idosos que uma função importantíssima, que é a flexibilidade cognitiva, ela também vai se perdendo ao longo do processo de envelhecimento. E para as crianças, no processo inicial de vida, também é difícil, né? E quando você entra para desenvolver a ginástica para o cérebro, você vai trabalhar naturalmente as habilidades socioemocionais, né? Por exemplo, vou desenvolver um jogo de tabuleiro com uma criança. Essa criança, ela tem baixa tolerância à frustração, ela não sabe perder. Eu coloco aquela criança para experimentar isso de uma forma estratégica, onde ela experiencie a frustração de não ganhar de um modo interessante para que ela tenha ganhos em aprendizagem. Né? Não é aquela coisa, perdeu, hahaha, vamos rir dela. Não, ela vai experienciar e está tudo bem. Né? Então, nós vamos trazer elementos como dinâmicas, né? Jogos, neuróbicas, desafios, onde ela vai experimentar dentro de um grupo, dentro de uma interação social, movimentos novos que são difíceis, tá? Dentro de um social, e que ela entenda a necessidade de desenvolver e se manter ali, né? Então, nós vamos trabalhar com tolerância à frustração, saber ganhar, saber perder, autoconfiança, autoestima, porque a gente vai ensinar a perder, mas a gente também vai desenvolver a parte de você ganhou, parabéns, né? Porque tem criança que normalmente ela ganha um jogo, ela não enxerga mais ninguém, né? Então, percepção do outro, né? Empatia e assim por diante. Então, a gente vai trabalhar dentro de um cérebro potente em habilidades, né, cognitivas, mas também socioemocionais, porque não se dissociam, são juntos. Né? Se eu desenvolvo meu cérebro, o cérebro é um órgão social. Né? Então, sendo social, é com os meus pares que eu vou aprender. Né? A ginástica para o cérebro, ela pode ser feita sozinha? Pode, mas ela fica muito mais rica quando está no coletivo. Né? Por isso que as aulas, elas são feitas no coletivo, em grupo. Por quê? Porque o ser humano aprende com o ser humano. Né? Nós aprendemos através do olhar, nós imitamos muito, somos curiosos. Né? Isso tudo vai desenvolver um ser humano mais forte em habilidade socioemocional também. A partir de qual idade a gente já pode colocar uma criança para exercitar o cérebro? A partir dos 4 anos eu acho interessante, né? Que é o início onde ela começa a se perceber, né, dentro de um grupo, dentro dos contextos sociais, a partir dos 4 anos, né? E sem limite aí de idade. Mas 4 anos uma criança já dá conta de desenvolver essas funções e vai ter um diferencial muito grande para a vida dela. Senhor Augusto, o senhor teve alguma dificuldade em aprender, em começar a fazer as atividades quando o senhor entrou na ginástica para o cérebro 1 ano e meio atrás? Não, dificuldades não tive, porque o curso ele é feito de uma maneira, começa bem simples, né? Com atividades bem simples, e elas vão aumentando as dificuldades, e então você acompanha isso. E nesse aspecto que foi falado sobre a socialização, até nos grupos dos idosos é muito importante, porque a gente vê às vezes uma pessoa ansiosa, com pessoas sozinhas, com pouca atenção às vezes dos seus familiares, e ela se integra ao grupo e torna-se de uma maneira muito, muito interessante, porque o relacionamento é muito importante. A gente vê que as pessoas reagem muito bem, ficam mais alegres, mais descontraídas. Isso tudo ajuda não somente no aprendizado, mas no dia a dia da pessoa, né? As pessoas saem felizes
das aulas e acabam superando todas as dificuldades, né? Eu acho muito interessante, mas eu sou um fã incondicional realmente desses cursos, porque eu acho que a necessidade é muito grande. Às vezes as pessoas não se dão conta dessa necessidade e quando começam a fazer, falam, puxa vida, por que eu não comecei há mais tempo, né? É muito interessante. Bom, com esse depoimento, então, a gente vai chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero agradecer a sua presença, Camila, agradecer também, senhor Augusto. Obrigada por aceitarem o nosso convite e por terem contribuído aqui com a gente. Obrigada, nós que agradecemos. Com certeza, muito obrigado por essa oportunidade, que é sempre bom divulgar coisas boas, né? É verdade. Nós estamos chegando ao fim do nosso Conexão Popular. Continue acompanhando a nossa programação. Até breve.